Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos na nossa terceira aula de História, né? E o tema de hoje são: as cidades têm problema? E o outro tema é indígenas. Vamos lá então, página 168 até a página 171. Se organizem, separem todo o material, vá para um ambiente tranquilo. Se você precisa que a sua mãe fique do seu lado, chame a sua mamãe, mas faça um ambiente especial para que você aprenda bastante no dia de hoje. Vamos agradecer a Deus? Fechem os seus olhos. Papai do céu, nós colocamos diante de Ti essa aula, Senhor, e nós te pedimos que o Senhor venha nos abençoar, Senhor, que haja concentração, que haja aprendizado, porque nós temos a mente de Cristo. É isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Olha só, na primeira imagem aqui, nós temos a imagem de uma grande cidade, né? Então, vou ler o texto. As cidades crescem e muitas transformações são feitas nas paisagens pelos grupos humanos. Algumas dessas transformações trazem melhoria para todos, outras causam problemas, ameaçando, prejudicando a qualidade de vida dos seus moradores. Na última aula, nós conversamos de um dos problemas que a cidade tem, que é a aglomeração de pessoas, a produção em excesso de lixo. Então, tem coisas boas na cidade? Sim, porém, tem as coisas que não são tão legais. Na foto, de um lado, temos prédios e do outro lado, olha só, uma comunidade. O modo de vida dessas pessoas são extremamente diferentes, né? Então aqui é classe alta de uma cidade, pessoas que têm muito dinheiro, e do outro lado, pouco espaço de distância entre uma e a outra, é uma comunidade, pessoas de baixa renda. Vamos lá, descobrir quais são esses problemas. Pessoal, você vai lá no final do seu caderno, vai separar a folha que tem lá e você vai criar uma notícia de jornal. Nessa notícia você precisa relatar um problema. Esse problema pode ser da sua cidade ou você pode escolher uma outra cidade. Você pode escolher a cidade de onde seus pais vieram, onde eles nasceram, a cidade de onde você nasceu. Você vai escolher uma cidade, vai criar uma notícia de jornal relatando o problema pesquisado. E depois você vai conversar aí na sua família quais foram os problemas que você pesquisou dessa cidade, né? Pegue a folha cartonada lá no final do caderno, lá na seção Brincar e Aprender. Trocas de ideia. Converse com os seus familiares e reflita. Como que eram as cidades antigamente, né? O que tinha aqui no lugar desses prédios? Esse rio, como que era esse rio? Será que dava para pescar nesse rio? Será que dava para tomar banho nesse rio? Como viviam os moradores que habitavam no lugar onde nós moramos atualmente? Será que o modo de vida era parecido com o nosso? E por que acontecem essas transformações? Será que é por conta da ganância das pessoas? Porque pense um pouquinho, converse, né, com os seus familiares. A nossa cidade, Itupeva, também passou por grandes transformações. A professora veio morar aqui em Itupeva no ano de 2003. De 2003 até 2020, muita coisa já mudou. Pessoal, eu lembro que quando eu vim morar aqui na cidade, não tinha escola no bairro onde a Pro mora, que é aqui no Pacaembu. A escola estava em construção. Então as crianças precisavam ir para um outro bairro para estudar. O ônibus passava na frente da casa da Pro cheio de criança, era o motorista
e as crianças, não tinha nem um monitor para ajudar. E daí o Pedro subia no ônibus com 5 aninhos e ele ia para um outro bairro. O bairro é o Hortência. Para chegar nesse bairro, gente, as ruas eram de terra. Isso mesmo. Para a Pro era tudo muito estranho, porque a Pro morava em São Paulo, depois passou mais 5 anos em Jundiaí, que é uma cidade diferente de Itupeva, né? E a realidade, então, para a Pro era muito diferente. Imagina que lá em São Paulo, uma mãe ia colocar o filho dentro do ônibus e ia ficar tranquila, né? Então, o que eu fiz nas primeiras viagens? Eu acompanhei o Pedro, que tinha 5 aninhos, fui até lá a escola, via como que as funcionárias da escola recebiam as crianças e depois ficava com o coração na mão, esperando a criança chegar. Isso lá em São Paulo não existe, até porque a mãe nunca vai colocar o seu filho sozinho no ônibus. A Pro separou algumas imagens aqui de Itupeva, há muito tempo atrás. Então, a primeira imagem é a linha do trem entre o bairro Quilombo e o Monte Serra. Então, o trem vinha de Jundiaí, vinha aqui até as fazendas de Itupeva para pegar para pegar os grãos de café e levar para as grandes cidades. Esse trem está descarrilhado. Muitas pessoas na linha do trem. Hoje não existe mais essa linha de trem, né? Não existem mais as grandes fazendas. Essa aqui é a Igreja Católica Santo Antônio. Ela mantém essas características, porém houve uma grande reforma. Do lado tem um galpão. Outra construção é na Avenida Itália, né? Então esse lugar aqui, onde tem aquela lojinha Sensação Bolo, onde tem do lado aquele Shopping Amaryllis, que atualmente está fechado, né? Hoje nessa construção é uma autoescola e ela é uma grande avenida atualmente, né? Tem muitos carros, circulação de pessoas. Essa foto é de 1980. Essa outra construção é antigamente as escolas, né, de ensino médio se chamava ginásio. Então aqui na foto está escrito ginásio, escola estadual de 1º e 2º grau, José Poli, né? Do ano de 1976. Então aqui está a foto da escola. Então, tudo isso já mudou. Então, aos poucos, as coisas, as construções, as cidades vão mudando, né? Muitas pessoas vieram de São Paulo para Itupeva, porque aqui é um lugar muito mais tranquilo. E como é muito próximo de São Paulo, 70 quilômetros de São Paulo, as pessoas ainda conseguem trabalhar lá e deixar os seus filhos num ambiente mais tranquilo e passar momentos em ambientes bem mais tranquilos. Foi isso que aconteceu comigo também. Quando eu casei em 1998, a Pro veio morar em Jundiaí e conseguia trabalhar em São Paulo. Eu demorava mais ou menos 1 hora do meu trabalho na Vila Mariana até a minha casa em Jundiaí. E era o mesmo tempo que a professora levava quando ela morava lá em São Paulo, por conta do trânsito. Então, quando eu morava lá na casa da minha mãe, na Zona Leste, Parque São Lucas, até chegar à Vila Mariana, a Pro demorava 1 hora. Daí a Pro estava no ônibus, apertada. E quando a Pro veio morar em Jundiaí, levava 1 hora também. Porém, vinha sentada no ônibus, né, tranquila. Então, foi muito mais tranquilo para mim. Hora do texto. Quem vê as imagens de diferentes cidades com inúmeras construções ou do campo, com suas hortas e pomares e grandes fazendas, não imaginava as diversas transformações pelas quais passaram ao longo dos anos. Nós vimos aqui nas fotos de Itupeva as transformações que ocorreram ao longo dos anos, não é mesmo? Tudo é resultado do trabalho das pessoas no passado e no presente. Todos os lugares têm histórias para contar. Bom, no nosso país, também há 500 anos atrás,
tudo era bem diferente. Quem povoava aqui? Os indígenas, né? Como viviam e ainda vivem os indígenas aqui no Brasil? Nós vamos observar o mapa, pessoal. Lá no mapa, né, por volta de 1500 anos, nós poderemos observar a presença de vários grupos indígenas espalhados pelo território brasileiro. Olha só. Então, há 500 anos atrás, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, o Brasil não existia, né, com esses limites que existem atualmente, né? Não existia esse desenho aqui do Brasil. O Brasil era diferente, os limites, né? E por que ele tá tão coloridinho assim, Pro? Cada cor representa um tronco linguístico, uma família linguística. Então, os laranjinhas são os tupis guaranis, os amarelos são o povo Jé. Então, todos são índios? Sim, mas cada um com as suas características, com os seus costumes e com a sua linguagem. Então, o Brasil era cercado, era habitado por indígenas. Os historiadores acreditam que em 1500 existiam 3 milhões de indígenas aqui no Brasil. E eles viviam espalhados por todo o território brasileiro. 3 milhões de índios. E eles pertenciam a diferentes povos, com seus hábitos, línguas e tradições diferentes, né? Eles dependiam da natureza para tudo. Para se alimentar, para construir os seus barcos, construir suas habitações, para tudo. Então, tiravam água dos rios para se banhar, para se alimentar, dos animais também, sementes, plantas, também para se enfeitar, olha só, cocar feito de penas, né? Os colares feitos de sementes. As aldeias ficavam bem próximas umas às outras e, apesar de possuírem diferentes formas de organização, era comum encontrar em diferentes tribos indígenas diversas famílias ocupando a mesma moradia. Na aula de geografia do bimestre passado, nós conversamos bastante sobre o respeito. E lembram-se que algumas vezes nós conversamos sobre uma família de 80 pessoas que viviam no mesmo ambiente? E por que não havia briga? Por que não havia discussão? Porque havia muito respeito, né? Então ninguém mexia nas coisas dos outros, apenas com autorização. Né? Então, por isso que eles conseguem viver bem, muitas pessoas morando juntas no mesmo lugar, por conta do respeito. Olha só, nessas fotos nós vemos alguns artesanatos que os índios fabricam. A Pro trouxe alguns para vocês, né? Então, a gente vai começar aqui pela panela. A panela, será que tá dando para ver? A panela feita de barro, de argila, foi tirada da natureza. O copo feito de bambu, né? Então eles só tiram da natureza aquilo que eles vão utilizar. Um artesanato feito com argila também. E as cores, pessoal, também vêm da natureza, né? O pau-brasil, por exemplo, eles cozinhavam o pau-brasil e tiravam a cor vermelha do pau-brasil. E eles pintavam os artesanatos. Aqui a Pro trouxe um colar feito de... Deixa eu ver do que é. Olha só, tem coco, tem madeira, tem semente de carambola. Olha que bonito. Trabalho indígena. E esse aqui, também feito de semente, e essa parte maior aqui, ele é feito com o coração da bananeira. Olha que bonito. Muito lindo, não é mesmo?
Então aqui a gente vê 4 fotos com artesanato dos indígenas, organização de uma aldeia, elementos naturais para fazer os artesanatos. Muito bem. Em algumas comunidades, como Carajá e Ticuná, por exemplo, as mães faziam brinquedos de barro ou de madeira, imitando figuras de animais ou gente. A Pro também trouxe aqui um brinquedinho, olha só, feito de bambu e de pena de ave. Então, é um brinquedinho construído para as crianças. Daí a criança sopra e a pena voa. Olha só, vê se dá para ver. E outro também é um instrumento, olha que bonitinho, feito de elementos naturais também. Dá até para mudar o som, deixa eu ver se dá certo. Dá para escutar daí? São brinquedinhos feitos para as crianças. Também tem a peteca. Bom, e as tarefas variavam de acordo com as diferentes comunidades, pois cada uma tinha características próprias, como a língua, as tradições e festas. Aliás, eles realizavam muitas festas e rituais e cerimônias religiosas para homenagear a natureza e seus antepassados. Apesar de não ser comum encontrarmos indígenas espalhados por várias cidades, muitos aspectos culturais de seu modo de vida resistiram e podem ser vistos até hoje, influenciando a cultura do povo brasileiro. Bom, hoje falam-se muito de comer tapioca, mas quem comia tapioca? Os índios. Uma outra coisa que eu gosto muito de comer é milho, e os índios também comiam bastante. Então, essa cultura indígena, o povo brasileiro também interiorizou bastante, ok? Pessoal, nós vamos ficando por aqui. Até a próxima semana. Faça sua atividade com bastante concentração, ok? Um beijo, tchau, tchau!